Muito boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo Tironi. Nós estamos aqui para um seminário do Sport Insider, um webinar gratuito, carreiras no mercado do esporte. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito legais, porque eles têm experiências muito legais para dividir com vocês sobre o mercado esportivo. Como é trabalhar no mercado esportivo, quais os desafios, o que tem de muito legal, e é claro que tem muita coisa legal. Então, você que quer trabalhar no mercado esportivo, tem curiosidade de saber como isso funciona, o seu lugar é aqui. Na próxima 1 hora, mais ou menos, a gente vai bater um papo com dois craques do assunto. Com detalhe, esses dois craques estiveram nos Jogos de Tóquio recentemente, trabalhando junto da delegação brasileira que lá esteve na Olimpíada de Tóquio, que acabou recentemente. Então, eles têm muitas coisas para falar. Eu estou falando do Adriano Capra, que é gerente de patrocínios da Golden Goal, e está desde 2014 trabalhando na indústria esportiva. Ele foi chamado para trabalhar na Copa do Mundo e nunca mais saiu. Ele tem uma carreira muito interessante, porque ele não trabalhava com nada a ver com esporte, até entrar nesse mundo, se apaixonar, e é onde ele está até hoje, se dando muito bem, fazendo coisas muito legais. E também eu vou conversar com a Júlia Fernandes, que entrou na Golden Goal em 2017 como estagiária, e hoje ela é nada menos do que PMO da CCU Venture Partners. Apenas 4 anos depois da sua entrada na empresa, a Júlia já pode dizer que fez parte de uma Olimpíada. E também o Adriano fez parte da Olimpíada. Então, a conversa de hoje é com eles, com o Adriano, com a Júlia. Eu quero que vocês, se puderem, mandem mensagens para a gente com perguntas, porque eles têm muitas coisas legais para contar para a gente. A gente já conversou um pouquinho antes desse bate-papo começar, e eu sei do que eu estou falando, porque eles têm histórias muito boas para conversar com a gente. Primeiro, as mulheres. Júlia, tudo bem? Olá, tudo certinho? E aí? Tudo Estou muito certo. feliz de estar aqui. Muito bem. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo, Tironi. Boa noite para você e para os nossos os seguidores aqui. Muito bem, senhores e senhoras presentes aqui. Vocês mandem suas mensagens aqui, a gente vai ter perguntas para eles contarem as histórias deles da Olimpíada de Tóquio e também, claro, as histórias deles, como eles chegaram até aqui. O Adriano, eu sei, porque eu já conversei com ele, que, na verdade, o negócio do Adriano era gastronomia. Sempre foi, um cara especializado nesse assunto. Só que um dia calhou de ele ter que fazer um trabalho relacionado ao esporte, na Copa do Mundo. E ele entrou nesse universo e de lá nunca mais saiu. Que história foi essa, Adriano? Conta pra gente. Sim, muito curiosa, né? Eu não tinha nenhum background de esportivo profissional, apenas como atleta amador, né? Eu amo esporte, né? Na infância, jogando todos os esportes possíveis e um amante do tênis, né? Eu fui apresentado por um CEO da empresa que eu trabalhei para a Golden Goal para fazer um evento, um almoço para a FIFA, para uma concorrência para a Copa do Mundo. E esse almoço foi planejado aí em 2 semanas. A gente fez um evento excepcional em 2013. E coincidentemente, após esse evento, que foi muito bom, muito bem comentado pelo cliente, pela FIFA, tinha uma vaga também aberta em alimentos e bebidas, né? Para fazer a gestão de alimentos e bebidas na Copa do Mundo. E eu pensei, olha só, é minha cara isso daí, cara, porque alta gastronomia, gestão de catering é a minha praia. Gestão esportiva, vamos aprender, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, entendeu? E aí pedi uma oportunidade para me entrevistarem, o Cadu me entrevistou, o Pedro me entrevistou, o sócio da empresa, cara, e foi maravilhoso. Era para ser pontual um trabalho de 1 ano, estava muito claro, tipo, vamos fazer esse trabalho por 1 ano e fim, né? Não é nada full time. E eu já estou aí há quase 10 anos na empresa, com diversos projetos aí na carreira. Olha, o Adriano, na verdade, ele é um contra. Ele está nadou contra a corrente, porque na verdade ele entrou no mercado e lá está até hoje. Só que para ficar nesse mercado, não é que o cara chegou lá, entrou, sentou na cadeira e, portanto, nunca mais vai sair. Não, não é assim. Tem que ralar, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. E a gente vai falar sobre isso também, porque existe o curso do Sport Insider, que é justamente o curso Carreiras no Esporte do Sport Insider. Você vai lá no curso.sportinsider.com.br,
você tem informações sobre esse curso que vai te dar um panorama bem interessante do trabalho, como se faz um trabalho dentro do esporte. Porque o Adriano, depois que ele entrou nessa da Copa de 2014, ele passou a se aperfeiçoar e está nessa carreira até hoje. Você não vai chegar num lugar desse e vai se dar bem sem esforço, né? Eu não vou chegar e falar, acho que eu vou para a Olimpíada, da próxima Olimpíada ser atleta. Não vou, não tenho a menor chance. Você precisaria me dedicar demais para fazer isso e ter talento, que não é o meu caso, no caso do esporte. Agora, Júlia, a sua história é a seguinte, você, pelo que você contou, você desde sempre fala assim, eu quero trabalhar com esporte, mas você não fazia... Na verdade, não foi nem desde sempre. Foi desde parte, assim, eu fazia relações internacionais, fiz 3 semestres de relações internacionais, e aí, falei assim, não é isso que eu quero trabalhar com esporte. E aí eu fui um pouco, assim, tá, mas o que eu vou trabalhar com esporte? O que eu vou fazer? Eu não tinha a menor ideia, eu só sabia que eu queria estar aqui no meio. Eu sabia que eu não queria ser jornalista. Acho lindo o trabalho de vocês, mas não era isso que eu não tinha desse dom. E eu falava assim, todo mundo que quer trabalhar com esporte e não quer ser jornalista vai para o marketing esportivo. Eu não sei se eu quero ir para o marketing esportivo, eu quero fazer outra coisa. O que eu vou fazer? E aí eu mudei de curso e fui fazer administração. Acho que a administração vai me dar uma base geral e eu vou procurando cursos para me especializar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar sobre esporte, comecei a me especializar. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas do Rio também, com o Comitê Olímpico Japonês, mas era completamente diferente do que foi dessa vez. Eu falei assim, tá, é exatamente isso que eu quero. E aí, a Golden Goal foi lá na faculdade que eu estudava, fez uma apresentação e falei assim, pronto, é isso. Eu sabia que era isso, mas não sabia exatamente o que eu queria, né? A gente estava até conversando antes, e como que esse curso do Sport Insider, que ele mostra diversas áreas, né? Tem área jurídica, tem área de administração, tem área do marketing, tem área de patrocínios, tem várias outras coisas que poderia ter me ajudado a escolher isso, mas eu ainda estou aqui buscando esse caminho perfeito, mas foi através de estudo, foi através de querer muito, e aí agora já estou encaminhada, digamos. Pois é, bom, já tem pelo menos uma Olimpíada fora do Brasil no currículo, não é pouca coisa, bem como o Adriano... Eu espero mais umas 4. Mas vai ter, isso agora vai ter, agora você está dentro do mercado e agora a tendência é que tem todo esse know-how que você adquiriu aí, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Passou aqui na sua tela, aqui embaixo, mais informações sobre o curso, que é o site onde você pode se informar mais sobre esse curso, e é bastante importante, como eu acabei de falar, o Adriano entrou lá e a partir daí se aperfeiçoou e agora é um cara especializado no mercado esportivo. E como a Júlia disse, né, não é que, eu gosto de esporte, então tá bom, então vou trabalhar com esporte, beleza. Na minha época, como eu me formei há muito tempo atrás, né, muito tempo atrás, ou quando você queria trabalhar com esporte, você tinha 2 opções, ou você era atleta ou você era jornalista. Né? Você podia trabalhar nessas 2 coisas, ou então tentar entrar dentro de um clube, fazer alguma coisa assim. Como eu não tinha, evidentemente, nenhum talento para jogar futebol, eu resolvi ser jornalista. Hoje, esse mercado ele é muito maior, porque ele é muito maior como indústria, né? Isso acho que está muito claro, todo mundo sabe. Aqui, o João Paulo Silveira está mandando um abraço para os 2, excelentes profissionais. João Paulo Silveira mandando um abraço para vocês 2. Agora, Adriano, vocês ficaram lá na Olimpíada, vocês ficaram junto da delegação, quer dizer, vocês fizeram parte da delegação brasileira, que também tem vamos dizer, um charme a mais, né? É como se vocês participassem de tudo o que aconteceu, desse grande sucesso que foi o desempenho do Brasil nessa Olimpíada. Exato, realmente, né? A gente foi de uma forma muito especial para esses Jogos Olímpicos de Tóquio, eu e a Júlia, né? Nós somos, como parte da delegação, ou seja, nós somos oficiais do time Brasil, né? Então, toda a bateria de exames médicos, né? A gente teve que fazer, por exemplo, 5 PCRs, exames ergométricos, cardiológicos, laboratoriais. A gente se preparou 1 ano e meio para ir para esses jogos. Tá? E também uma parte muito importante foi a parte psicológica, porque durante todo o projeto que a gente estava trabalhando, construindo o projeto que a gente executou lá, a gente não tinha certeza, inclusive, se teriam os jogos. Se teriam os jogos com público, sem público, como seria, como é que estaria a pandemia, né? E esses jogos são muito especiais porque eles foram
num momento emblemático mundial, né, da pandemia do Covid-19. E, assim, a gente conseguiu estar dentro dos bastidores, na verdade, junto com o time Brasil, né? Trabalhando, né, na área de logística de transporte terrestre e aéreo, e a gente teve acesso a tudo que estava acontecendo, na verdade, né? E eu acho que acendeu em mim, pelo menos, a chama de orgulho no final do projeto, depois de 45 dias de projeto, e que a gente resistiu bravamente lá à nossa rotina diária, de orgulho de ser brasileiro, sabe? Porque, assim, o Comitê Olímpico do Brasil, ele montou uma estrutura com 8 bases, né? Para toda a aclimatação e o treinamento de todas as confederações esportivas para ter uma melhor condição de chegar em Tóquio e disputar uma medalha. Porque a gente fica assistindo os Jogos Olímpicos pela TV e fala assim, pô, que pena, que fica naquela torcida e fala, pô, o cara não ganhou, pô, mas que chato que ele não ganhou, né? Só que o atleta estava ali há 10 anos, de repente, treinando para aquela Olimpíada, e ele está entre os melhores do mundo. Só pelo fato dele estar ali competindo, ele já é um cara totalmente diferenciado, né? Então, eu acho que isso é bem importante, bem legal. Pegando carona nisso, Júlia, eu queria que você contasse a história que eu já sei, mas as pessoas não sabem, porque você já me contou, mas é uma história muito boa. Entre todas as medalhas que o Brasil ganhou, e todas foram evidentemente muito incríveis, tem uma que era, primeiro, muito inesperada e que quase não aconteceu, simplesmente porque os atletas simplesmente poderiam não estar lá na hora da competição, que foi a medalha de bronze das meninas do tênis, da dupla de tênis, a Laura Pigossi e a Luísa Stefani. E teve toda uma logística que vocês fizeram, vocês participaram para viabilizar a presença dela lá, né? A gente participou, assim, mais no apoio moral, né? Porque tinha um grupo, a gente estava na logística terrestre e tinha o pessoal da logística aérea. Mas, assim, essa foi uma coisa que me marcou muito, porque o que acontece? A Laura, na verdade, ela estava no Cazaquistão. E, assim, para chegar no Japão já é complicado, mas para chegar no Japão do Cazaquistão, a logística era bem complicada, ainda mais com o Covid todo, né? E as meninas se classificaram de última hora e tudo, e o pessoal do aéreo, que foi sensacional, assim, eles ficaram 3 dias trabalhando praticamente 24 horas, porque não tinha voo, e aí eles conseguiam confirmação de voo, cancelava, conseguiam confirmação de voo, cancelava, e foram 3 dias, assim, sempre tinha que ficar alguém alerta, esperando para que a confirmação do voo chegasse para falar para a Luísa, vai para o aeroporto, para a Laura, vai para o aeroporto, e sai correndo, e tudo aquilo, e assim, a gente via no fundo dos olhos do pessoal que estava nessa logística aérea, como que eles estavam fazendo de tudo para isso dar certo, né? E eles conseguiram, e aí a Laura chegou e deu tudo certo, elas competiram e a gente foi acompanhando, né? O Capra, como é um grande entusiasta do tênis. Eu como tenista sofrendo, né? Eu sofrendo como tenista e já colocando uma pressão na Mariana, no Roberto, no pessoal da logística aérea, falando, e aí, já emitiu o bilhete da moça? E aí? Eu digo nem isso. O Adriano era o primeiro a falar assim, vamos colocar, agora o pessoal do tênis, vão assistir. A gente assistiu todos os jogos delas. E aí, quando chegou na disputa do bronze, né, que elas fatídico chegaram 5 lá, match points contra, eu falei, ai, e agora? E aí, quando elas conseguiram, a gente podia olhar nos olhos do pessoal do aéreo e, tipo assim, ver a satisfação de ver que o trabalho delas fez a diferença, né? E assim, só disso já foi lindo, né? De ver essa emoção. Só que a gente estava na base, que era aquela base principal de Chuo, que era do lado da vila, que era onde os atletas iam para fazer todas as entrevistas, para falar com o Canal Brasil, com o Canal Olímpico, e para falar também com os outros veículos de imprensa. E aí, quando elas chegaram, acho que a gente viu várias medalhas lá, né? Acho que basicamente quase todas, não foram todas, mas assim, 95% das medalhas a gente viu. Mas essa, o pessoal até tremia, assim, meu Deus, elas estão chegando, porque a gente participou, né? Foi uma medalha ali de todo mundo. E aí, eu lembro que fui eu que tirei a foto, né, das duas com o time do aéreo. E aí elas choravam de um lado, eu chorava do outro. Eu falava assim, ai meu Deus, como é bom, né? A gente vê o nosso trabalho, porque a gente não tem ideia da equipe que está por trás para fazer os jogos acontecer. Sabe, assim, não é só os oficiais, não só são as pessoas que estão ali pertinho, né? Tem tanto mais coisa, tem tanta fisioterapia, tem tanto médico, tem tanta logística, e a logística terrestre, logística de hotel, logística aérea, e tem as bases, assim, é surpreendente,
o carinho que tem que ser colocado em cada uma dessas áreas. Então, assim, se você era como eu e não tinha ideia do que você podia fazer para entrar no mundo de esporte, se você fizer hotelaria, você consegue entrar no mundo de esporte, né? Bom, então, bom saber. Pois esse é um ponto. Mas aí o que eu queria chegar nesse negócio muito legal que a Júlia falou, Adriano, que é o seguinte, não é que, então tá, então eu quero trabalhar com esporte, eu consegui chegar lá. Cara, para você chegar lá e você conseguir viabilizar que uma dupla de atletas que não é um ser humano normal, que precisa de algumas condições especiais para esses caras viajarem, para essa dupla viajar do Cazaquistão para o Japão, um país desconhecido para um país muito longe, que a gente não está acostumado como são as coisas, para viabilizar esse negócio, não é qualquer um. Você não vai chegar lá um dia e fazer, deixa comigo que eu resolvo esse negócio. Você precisa ter se preparado para ter feito esse negócio todo, certo? Exato. Tem que ter habilidade. Eu acho que o nosso sucesso também, de toda a delegação do time Brasil, que está de parabéns, né, pelo melhor resultado, 12º lugar no quadro de medalhas, com 21 medalhas, no meio de uma pandemia, é o calibre dos profissionais, né, que o COB tem e que a Golden Goal tem também, com a Adriana e com a Júlia aqui, obviamente. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente tem que se qualificar, tá? E acho que a experiência prévia também, no meu caso, minha, de ter trabalhado numa multinacional por 14 anos, ter lidado com clientes internacionais, inclusive japoneses, então você já conhece a cultura, tudo isso contribui, né? E você ter uma mente também inquieta e de resiliência e de flexibilidade. Acho que a minha história na Golden Goal sempre foi de flexibilidade. Eu trabalhei em múltiplos projetos fora da minha zona de conforto e fora da minha área. É aquela história, eu não sei fazer, vamos aprender? Tem pessoas dentro da empresa que vão te ajudar, que vão te apoiar, seja no Excel, seja num PowerPoint, seja numa conversa, seja num coaching, né? Eu aprendo muito com a Júlia, todo dia, mas excelente profissional, conheci ela mais agora nessa viagem, mas tem que ter esse mindset, sabe? De se qualificar sempre, e é acessível. Eu tenho uma história rápida aqui, engraçada. Uma amiga minha que trabalhou comigo em Porto Alegre, há 15 anos atrás, falou, porra, você foi para o Japão, eu quero que você me leve para Paris 2024. Me mandou no meu Instagram. Eu falei, eu te levar? Eu falo, olha só, vou te apresentar para Golden Goal, cara. Faz o curso do Sport Insider e a gente conversa com os sócios aqui que tem mais um braço excelente, que é uma amiga sua? É uma colega minha de trabalho de 20 anos atrás. Eu falei, cara, para Paris a gente vai precisar de mais gente, cara. Vamos embora. Olha, então faz o seguinte, fala para sua amiga o seguinte, minha amiga, eu te tenho uma dica para você. Vai lá no curso do Sport Insider, curso.sportinsider.com.br, que lá tem muita coisa legal. Faz o curso, que é muito legal. Bom, só para detalhe, esse curso são aulas totalmente online, são 8 módulos de conteúdos exclusivos para você ter, para você entrar, justamente para você entender como que é o mundo do mercado do esporte. São mais de 10 horas de conteúdo exclusivo sobre o mercado esportivo e como você pode construir uma carreira nessa área. E eu repito, não é mais um lugar de aventureiro. Você não vai chegar lá e achar que, não, eu gosto de esporte, eu vou conseguir. Não é mais assim. Como qualquer mercado muito competitivo, e quando a gente fala em esporte, é claro que a gente está falando de muita competição, é um mercado muito competitivo, não é lugar mais para aventureiros. Isso já é uma coisa absolutamente do passado. Vocês podem mandar suas perguntas aí para a gente. E o que você falou um pouco sobre isso, Júlia, eu queria que você falasse um pouco mais. Nem mesmo alguém que até já tenha participado, por exemplo, de Copa do Mundo, eu já cobri 2 Copas do Mundo, mas mesmo lá, quando você faz uma cobertura, você está em um dos lados do balcão, que era o caso da minha cobertura como jornalista. É claro que é uma coisa grandiosa, claro que é uma coisa que você talvez nunca tenha visto nada igual. E agora a gente teve Copa no Brasil, Olimpíada do Brasil, a gente teve uma noção de como é. Só que o que você estava me falando é que quando você está lá dentro, que é o caso seu, esse negócio é amplificado por muito. Porque coisa muito maior ainda do que mesmo quem trabalha de um dos lados do balcão pode enxergar. Que é um negócio muito imenso. Então eu queria saber, e parece que isso foi a coisa que mais te impressionou nessa sua experiência em Tóquio.
Eu acho que eu falei isso com várias pessoas que eu conheço, assim, né? Porque eu fiquei chocada, não é chocada, assim, mas eu fiquei surpresa com a energia que tinha lá, né? E, assim, ver o improvável virar realidade. E isso, assim, me deu um gás absurdo, né? Tinha até comentado com você que uma nova amiga minha, né? Não vou nem falar mais colega, que é a Marisa, que ela é até a psicóloga que estava acompanhando a equipe de boxe, né, e tudo isso. E quando A eu contei Marisa isso pra mandou ela, uma mensagem aqui, eu vou ler daqui a pouco. Mas fala aí. E aí ela virou para mim, eu tava conversando com ela e eu falando, né, como que isso tinha impactado, e que eu tenho certeza que vai ser uma experiência que vai mudar o resto da minha vida. Porque eu tenho, a minha vontade agora não é mais ser uma probabilidade, assim, sabe? A vontade que eu tenho é ganhar uma medalha olímpica, mas assim, não necessariamente uma medalha olímpica, mas assim, de fazer a diferença, de buscar atrás, de ver todo mundo que era improvável virando realidade, e tudo isso mexeu muito comigo. E ela virou assim para mim, Júlia, mas você sabia que as Olimpíadas não é só sobre esporte, o esporte é uma das coisas que mexe com as Olimpíadas, né? As Olimpíadas é muito mais do que isso. As Olimpíadas é justamente para tocar dentro do coração de quem está vendo, de quem está acompanhando. É para inspirar. As Olimpíadas é muito maior do que o esporte, porque o esporte já é inspirador. Mas quando a gente conta todo esse repertório, né? Quando a gente passa isso por perto, ou até pela TV, imagino quantas meninas a Rebeca não tocou o coração, ou a Raíssa tocou o coração e tudo isso, sabe? Então, foi uma frase para mim que ficou muito marcada, né? Que os Jogos Olímpicos não é só sobre esporte, é sobre inspiração. E eu tô completamente inspirada. Eu tô num momento da minha vida que agora eu só quero correr atrás e batalhar, e estudar e conversar com as pessoas e aprender, porque isso de fato mudou a minha vida. E eu espero que tenha mudado de muitas outras pessoas. Quem quiser conversar depois, assim, para eu passar esse sangue no olho de crescer agora, assim, também é sensacional. Muito bom. A Marisa, ela mandou duas mensagens aqui. Primeiro, ela pergunta como que é lidar com a montanha-russa emocional, vitórias, frustrações e seguir focado no seu trabalho específico. Porque, assim, quando você trabalha com uma coisa como esporte, e eu trabalho, repito, como jornalista, que a gente tem que ter a nossa isenção, tem que ser tarará, tarará. Sim. Agora, quando você trabalha lá dentro, você, Sim. como vocês deixaram muito claro, vocês fazem parte de um time, né? Algumas coisas feitas por vocês lá pode ser a diferença entre ficar em quarto e ficar em terceiro, como no Sim. caso do tênis, que aconteceu. Então, a Marisa pergunta como que é lidar com essa montanha-russa emocional, porque não é um trabalho, você não está trabalhando num banco ou em outro lugar que tem um expediente e tal. E eu queria saber do Adriano isso. Essa. Posso responder? Pode responder, mas deixa eu só fazer a outra que tem a ver, que também é da Marisa, que ela pergunta qual o diferencial para o profissional manter o foco. Eu queria ouvir de vocês dois. Pode falar, Júlia. Então, só queria falar que eu acho que o que mais fez diferença pra gente e para as outras pessoas é que tava todo mundo ali com o mesmo objetivo. E aí, quando você tá num local onde está todo mundo com o mesmo objetivo, se você deixa a peteca cair, tem alguém para ir lá e fazer e a peteca levanta, e você fala assim, meu Deus, a peteca não é alta, eu preciso correr atrás. Então, acho que é essa troca, sabe? Tipo assim, de todo mundo tá junto, de todo mundo tá no mesmo clima, sabe? Eu acho que isso, para mim, eu acredito para as outras pessoas também, fez completamente diferença. Ô, Adriano, eu queria que você respondesse isso que a Marisa perguntou. E a Marisa, para quem não sabe, ela é a psicóloga da equipe de boxe do Brasil, que, aliás, teve muito sucesso na Olimpíada. E o Rafael Crespo, ele faz uma outra pergunta que tem a ver. Ele fala, como é lidar com os atletas e separar o lado de fã com o lado profissional? E aí eu faço um adendo. Porque muita gente acha, eu quero trabalhar com esporte porque eu quero conhecer o Michael Jordan, porque eu quero não sei o quê. E, na verdade, você está lá é um trabalho. Então, eu imagino que não seja tão simples também você separar uma coisa da outra. Sim, exato. A questão psicológica, eu me preparei bastante, a gente se preparou bastante para ir nessa viagem, né? Eu, particularmente, pela questão da pandemia e pelos protocolos do comitê para ir na viagem, na missão, eu não pensava que haveria uma flexibilização no Japão. Então, eu fui muito com a mente preparada que eu não ia nesses Jogos Olímpicos para passear, para conhecer Tóquio, para andar de trem-bala. Como a sua amiga pretende ir para Paris. Exato. Enfim, não. E ela tá aqui, tá? Eu vou mandar um beijo para ela, Adriana Vargas. Ela falou aqui: eu estou aqui. Eu vi, pois é. E assim, eu fui preparado psicologicamente para trabalhar.
né? Então tem que... Essa questão, eu sabia que ia ficar 45 dias longe da família. Claro que a tecnologia ajuda um pouco, o WhatsApp com vídeo para ver a família, mas os horários são completamente outros, enfim. Você tem que ligar às 7 horas da manhã para a galera que é 7 horas da noite no Brasil. Então é bem complicado, assim. Mas tem que estar com essa mentalidade, que você está indo lá para fazer o teu trabalho da melhor forma possível, se dedicando muito e para fazer a diferença para o teu país também, entendeu? E o teu trabalho vai impactar no trabalho do grupo todo, da delegação e, por consequência, dos atletas, né? Então, é isso, basicamente é isso. Muito bem. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês dois, porque a galera está mandando bastante perguntas aqui. Vocês podem mandar também, que eu vou tentar fazer eles responderem o máximo possível. E quero lembrar vocês que existe o curso do SportsInsider sobre carreira no mercado esportivo. A Júlia até vai dizer, ela falou isso para mim fora do ar, que se já existisse o curso do SportsInsider quando ela queria entrar nesse mercado, as coisas teriam sido mais fáceis para ela, porque ela também entrou com a cara e a coragem. E o curso do SportsInsider, que está aqui embaixo aí na tela para você se saber mais sobre ele, tem vídeos com depoimentos, dicas de profissionais que atuam no mercado há mais de 15 anos, com experiências em eventos esportivos, como o Adriano, como a Júlia. Os instrutores do curso são todos da Sisu Venture Partners, uma das maiores empresas de marketing esportivo do Brasil. Então tem muita coisa legal nesse curso do SportsInsider para quem quer entrar nessa área do mercado esportivo. Agora, o Júlia e Adriano, o Irlando Gadelha, ele faz a seguinte pergunta, e serve para os dois. Qual foi o momento mais marcante para vocês e qual a mensagem que você deixa sobre as Olimpíadas? Júlia. Posso começar? Pode. Eu não sei, eu tenho dúvida entre dois momentos, assim, né? Eu acho que o primeiro momento é o da Laura e da Luísa, quando eu vi elas assim, porque além de tudo que elas representavam, eu me via nelas, sabe? Eu acho que elas têm uma idade aproximada da minha. Eu tenho uma amiga que a gente sempre fez esporte junto desde pequena, e quando eu vi as duas, a conexão das duas, eu falava assim, meu Deus, se eu e a Catarina a gente tivesse ido mais longe, a gente talvez estaria aí, mas a gente levava jeito. Mas, assim, eu lembro que eu via elas e a representatividade delas ali, para mim, ela era bem grande, então me emocionou muito. E também quando o Ebert chegou lá com a medalha de ouro, porque eu acho que a alegria dele, assim, sabe, tipo, ele ter vibrado com o terceiro colocado, porque no boxe, né, se você passa para a semifinal, você já tem a medalha de prata, de bronze confirmada. E, assim, a gente ter visto ele vibrar tanto com a medalha de bronze, e aí ele chegar lá e ganhar e nocautear na final, assim, sabe? Eu acho que quando o Ebert chegou lá, pra mim, meu Deus, fico até arrepiado agora, só de falar disso, sabe? Porque faz muito do que eu tinha falado, né? Que a mensagem é aquela, o improvável também também é possível, não é porque é improvável que não é possível, sabe? Nocautear o ucraniano na final do boxe, sabe? Campeão tipo, mundial. É improvável, mas é possível. E assim, acho que o Irlando perguntou, e eu acho que é essa a mensagem que eu deixo, assim, sabe? Que o improvável é possível, ele não é porque improvável que não é possível. Então, tipo, tem que ir até o fundo, com sangue no olho. E essa é a mensagem dos jogos, assim, pra mim. É a imagem do Ebert. E para você, Adriano? Eu vou responder essa pergunta aí, linkando com alimentação, tá? Porque eu tenho aqui eu tô vendo aqui na live, tem diversos colegas meus da área de alimentação aqui, colegas do passado, amigos, e algumas perguntas relativas à alimentação também, porque são desse ramo. Então, para mim, o momento mais marcante eram os momentos das refeições que a gente estava com os atletas, né? Que a gente está na mesma base, hospedado. Então, assim, a preocupação do Comitê Olímpico do Brasil de contratar um catering para servir comida brasileira no Japão, nas 8 bases, para o atleta não ter essa dificuldade da adaptação com a comida asiática, que vai afetar na performance dele, sim, na competição, porque a alimentação vai afetar a fisiologia do atleta, né? Então, para mim, isso foi muito legal, de a gente estar ali comendo comida brasileira, tinha o dia da feijoada, tinha o dia da carninha de porco, do lombinho, da costela, da muqueca de peixe, sabe? Pincelando cada região do país, e isso foi muito legal. E também, assim, você tá pegando a tua bandeja e você não pode tietar o cara, mas você tá
almoçando do lado do Zé Roberto Guimarães, por exemplo. Eu que trouxe essa comida para você, Zé. Pô, cara, aí você quer abraçar o cara, quer beijar o cara. Eu lá com 18 anos, vendo o cara ser técnico, entendeu? E ganhando tudo no masculino, e agora tá fazendo, sendo treinador do feminino. Cara, isso é incrível, né? Do Lucão também, nova geração, o cara, eu falei, pô, mas não é, eu tava atrás do cara, eu falei, não é que o cara é alto mesmo? E ele vai comer tudo isso de cenoura, meu, ele botou cenoura no prato, cara, sabe? Assim, coisas que você fica viajando, assim, só você tá com os caras ali sentado, almoçando do lado, e você não vai pedir um autógrafo, você vai falar, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, então tá, bom apetite. Entendeu? Então, como faz para levar tudo isso para lá? Ou vocês compram lá? Não, comidas? Isso foi, na verdade, um buffet que já é de uma cidade do Japão, que foi selecionado pelo Comitê Olímpico do Brasil para servir nessas 8 bases a alimentação brasileira, durante todo o período. Pré-Olimpíada, inclusive. Começou a alimentação dia 5 de julho e foi até 8 de agosto, pra você ter uma noção. As Olimpíadas começaram só dia 23 de julho, 24. Então, quase um mês antes já tinha alimentação nas bases, porque os atletas estavam treinando já. Né? Cláudia Couto faz uma pergunta, e vocês podem dizer, sobretudo a Júlia, que trabalhou aqui no Rio de Janeiro. É possível comparar as Olimpíadas do Rio com as de Tóquio no viés organizacional, mesmo considerando a super variável da pandemia? Olha, não sei se eu consigo falar sobre as Olimpíadas no geral, mas eu trabalhei dentro da base do Comitê Olímpico Japonês aqui no Brasil e eu trabalhei dentro da base do Comitê Olímpico do Brasil lá no Japão. E, assim, tem muita semelhança, sabe? Eu acho que o benchmarking que o COB fez foi até nesse centro que eu trabalhei. E, assim, é bem semelhante, sabe? Tipo assim, até aqui no Brasil, né, tinha o catering japonês, que serviam as comidas japonesas. Era bem parecida toda essa dinâmica, assim. Então, a gente acha que o Brasil deixa a desejar alguma coisa, mas, assim, é surpreendente como tá tudo equiparado, tá tudo na mesma, sabe? E eu acho que, tendo conhecido as pessoas lá de dentro do COB, acho que a gente só tá crescendo. E é daqui para cima, sabe? Então, não de dentro de base para base, né? Não falando das Olimpíadas no geral, mas de base para base, qualidade igual, que proporciona a mesma coisa para os atletas. E aí, Adriano? No meu caso é o seguinte, a gente teve experiência também no Rio 2016, né? A Golden Goal fez uma consultoria na área de alimentos e bebidas para o Rio 2016 por 1 ano e meio, né? Aqui no Rio, ajudando a contratar, né, selecionar os fornecedores de catering, né, para os jogos. E era uma organização também absurda. No final do comitê organizador, tinha 4.000 pessoas trabalhando num prédio, cuidando de todo o evento, então a gente vivenciou ali dentro, né? Só que a gente era uma agência contratada prestando um serviço. Em Tóquio, a gente estava parte do time. A gente era a delegação, né? Uhum. Então, tudo que a gente fizesse, a forma que a gente agisse, a gente estava afetando o grupo, né? Então, é diferente. Mas, como a Júlia falou, assim, o Brasil, acho que pouca gente sabe, né? Mas, assim, em termos de gestão de redes sociais do time Brasil, por exemplo, é medalha de prata, só fica atrás dos Estados Unidos, tá top 3, entendeu? O Brasil em Tóquio, 12º colocado nas Olimpíadas. Eu não tenho dúvidas, até tem uma pergunta aí do Luca, se com mais investimento no esporte, daqui a 20 anos o Brasil seria top 5. Eu acho que antes disso, eu acho que Paris é top 10, quer dizer, tem tudo para ser top 10 ali, e sabe, porque ninguém tem noção, não conhecendo o Comitê Olímpico do Brasil, as pessoas acham que o comitê trabalha de 4 em 4 anos, um mês antes das Olimpíadas. Não, aquilo ali é um organismo que trabalha o ano todo. Né, já está começando a trabalhar para Paris, né? E assim, o profissionalismo e a estrutura que tem é de primeiro mundo nas bases, tá? E assim, ó, a gente presenciou também, né, Júlia, visitas de outros comitês, comitê russo, que ia fazer tour lá para visitar como é que o Brasil se organizava. Comitê russo, comitê japonês, comitê de outros países, eu não lembro de todos, mas assim... Emirados Árabes estava lá, foi lá olhar, deu PIN para a galera lá que estava trabalhando.
né, para ver o nível da organização, porque não são todos os comitês, na verdade são uns 10, 15 que conseguem colocar esse serviço de ponta para os atletas, né? Então, imagina se a gente tivesse historicamente um investimento massivo no esporte que nem outros países fazem, né? A gente estaria voando, né? Porque os atletas também são heróis no nosso país, né? Depois do desempenho do Brasil nas 2 últimas Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro e essa agora, que foi até, de certa forma, surpreendente, pelo menos para quem olha de fora, o que dá para se imaginar que esse é um caminho virtuoso, que o Brasil pode continuar caminhando nessa forma, como disse você, né, Adriano, virar um top 10, aí virar de fato uma potência olímpica, o que significa que o mercado vai procurar gente mais especializada para trabalhar cada vez mais no nível de excelência para fazer essas coisas todas que vocês estão dizendo aqui. Então, portanto, de novo, a dica do curso do Sport Insider, que a gente vai colocar o link aí na tela para vocês agora. Além de tudo que eu já falei, um dos módulos conta com entrevista de profissionais do mercado internacional, com uma análise do mercado pós-pandemia. E apesar do mercado esportivo ser um nicho estratégico, a indústria é muito diversificada. Oferece oportunidade para profissional de várias áreas, como o próprio Adriano, que começou lá trabalhando em uma área e agora trabalha em outra coisa que não tem nada a ver, como ele mesmo disse, ele falou, trabalhou em várias coisas, e tem administração, comercial, direito, entre outras coisas, no curso do Sport Insider, que a gente colocou aqui o link para você acessar, o endereço aí, ó, cursosportinsider.com.br, com detalhe, com o cupom Insider, né, em português, 70, Insider 70, você tem 70% de desconto na sua inscrição. Então vai lá, olha aí, ó, cupom de 70% de desconto, Insider 70. O Adriano falou sobre esse tour, que a galera ia lá, o pessoal de outras delegações iam ver como que o Brasil trabalha e tudo mais. O que me leva a lembrar de outra coisa que você já contou para mim, Júlia, mas seria legal você contar para o pessoal. O tamanho e a quantidade e a qualidade do networking feito por vocês lá. Isso foi uma das coisas que mais te impressionou. Sim, porque, como eu estava falando anteriormente, né, não é só especialistas de uma certa área que estão lá, né, são especialistas de todas as áreas. A quantidade de fisioterapeuta que tem para fazer uma Olimpíada funcionar é absurda, a quantidade de psicólogo, médicos, gente de todas as áreas possíveis, né, falei mais dessas áreas humanas, assim, mas administração, de comunicação, aí tem o pessoal de comunicação, tem o pessoal de marketing, do streaming, é muita coisa dentro de um lugar só, né? Então, assim, a gente tem oportunidade de conhecer essas pessoas, de conversar, de ter essa troca com elas, e eu acho que, assim, toda hora vaga que eu tinha, eu batia em uma portinha e falava assim, oi, tudo bom? Me conta mais o que você está fazendo aqui, porque eu queria saber, eu queria ter esse aprendizado geral, né? E eu acho que foi muito proveitoso para mim, para eu poder conhecer. Eu conheci cada pessoa sensacional que vai me inspirar, tipo assim, pro resto da minha vida, sabe? E eu sei que vão ser contatos bons pro futuro, né? Tipo, profissionalmente, mas assim, eu acho que pessoalmente também vai fazer um bem bolado pra minha vida que ela nunca mais vai ser a mesma a partir desse momento, sabe? Porque eu conheci gente, porque a gente conhece gente desde do Iapoca ao Chuí, né? Sim. Então, assim, das mais diversas áreas, isso foi sensacional, assim, que é muito importante na nossa carreira ter esse networking, né? Então, a gente tem que correr atrás dele também. Essa é uma particularidade, Adriano, desse mercado esportivo, porque eu já trabalhei em empresas, vocês já trabalharam em empresas, provavelmente, e você trabalha um recorte de especialidade de pessoa. Então, eu trabalhei muito com jornalista, eu trabalhei com gente do comercial, jurídico, não sei o quê, mas basicamente a minha experiência profissional, eu conheço muito jornalista, com experiências de jornalismo e tudo mais, é um recorte meio parecido. Quando você trabalha no mercado esportivo, é o que a Júlia está falando, você vai falar com um cara de tudo que é área, desde atleta até psicólogo, passando por cara de logística, passando por não sei o quê, é uma amplitude de conhecimento e de experiências absurdo, né? Sim. Você tem muita informação num curto espaço de tempo ali, em 40 dias,
que é vivido de forma muito intensa, porque você está ali só fazendo isso, você está respirando os Jogos Olímpicos e fazendo esse networking, né? Para mim também, assim, eu vou levar pessoas para minha vida ali, né? Conheci pessoas maravilhosas, de áreas que eu não conheceria, porque, como você disse, Tirone, eu trabalho, normalmente os projetos que eu trabalho, eles são ou da área comercial, né, ou de patrocínio, ou de alimentos e bebidas, né? Eu tenho esse frame, né, de atuação. Então, da onde que eu iria pegar um veículo lá 10 horas da noite e ter 5 fisioterapeutas dentro do veículo para eu conversar com os caras? E um deles é meu vizinho, mora aqui a 200 metros da minha casa, que possivelmente eu nunca iria conhecer, sabe? Então, assim, são pessoas ali que vão se tornar amigos mesmo, e a gente conhecer o que, como a Júlia falou, conhecer o que o profissional faz, qual é que é o desafio dele, né? O desafio do fisioterapeuta era gelo. Um dia eu vi lá, tava 5 minutos para sair o transporte do vôlei de praia, o fisioterapeuta lá, o João e o Diego, precisavam de gelo, e eles não são de A e B. Eles estavam desesperados, como é que eles iam fazer? Então eu falei, cara, o que se precisa, cara? Eu preciso de gelo cubo para levar lá para o vôlei de praia. Já vai sair o veículo. Eu falei, eu te ajudo. Peguei o cooler com ele, eu falei, cara, mas tá pesado pra caramba. E o cara era gigante, o João era gigante, o cara, quase 2 metros. Ele falou, não, o cooler tá com água, mas eu viro. Ele pegou o cooler assim, com uma mão e virou e tirou a água. Eu falei, bom, então agora eu vou conseguir o gelo. Entrei na cozinha lá do catering, não tinha ninguém lá, era 7 horas da manhã. Olhei, abri o freezer, peguei 5 sacos de gelo, coloquei no cooler, fechei, fui ajudar ele para colocar no carro e foi lá ser feliz, lá levar o gelo dele lá para fisioterapia, entendeu? Então, essas coisas de se ajudar e até o feedback mesmo que a gente recebeu do time Brasil depois do COB, né, do nosso cliente, foi, cara, a gente está muito feliz com a atuação de vocês, que vocês fizeram tudo, vocês carregaram mala de atleta, vocês colocaram gelo no carro, vocês saíram do escopo total, entendeu? E eu acho que essa que é a grande jogada, é você viver os Jogos Olímpicos. E para cada pessoa que está lá dentro da delegação, são os Jogos Olímpicos diferentes. A minha Olimpíada é diferente da Júlia, que é diferente de alguém que trabalha no COB, de alguém que é um diretor do time Brasil, que é uma outra preocupação que o cara tem, do alto rendimento. Credenciamento, né? Eu acho que um dos maiores desafios de todos é o credenciamento. A gente não tem ideia, a gente nem falou aqui, mas e nem se fala do atleta, né? Porque o cara ganhou medalha, mesmo que seja a de bronze, que é maravilhosa, medalha, qualquer medalha, né? O cara tá mega feliz. E quantos saíram chorando que não conseguiram se classificar? Medalhas que eram dadas como certas, que não chegaram, né? E medalhas improváveis, como a Júlia falou, que chegaram, e com uma galera jovem, assim, sabe? Então é incrível, uma experiência indescritível mesmo. Qual é a história do credenciamento? Qual a dificuldade, Júlia? Então, porque tem gente sendo credenciado o tempo inteiro, né? E aí, se falta um número, se falta alguma coisa, tem que fazer credenciamento 24 horas. E então, tipo, se tá chegando no Japão, ainda mais nessas Olimpíadas, né? Que para chegar no Japão você já tinha que ter um credenciamento absurdo, porque não era qualquer pessoa que chegava no Japão, é só quem estava cadastrado como time Brasil e etc, e dentro de cada um, né? E assim, para você entrar na vila é um tipo de credenciamento, para você entrar no Japão é outro tipo de credenciamento, para você ter acesso a algumas coisas é outro tipo de credenciamento. E assim, a história da Laura e da Luísa é uma delas, porque 3 dias antes delas estarem viajando, elas tiveram que ser credenciadas, assim, de um dia para o outro, só que você tem que ter aprovação do TOCOG, você não só credencia, né? Não é só dar um submit, sabe? Tipo, chega lá. Tem que ter aprovação do comitê organizador lá do Japão, então, né? assim, o pessoal trabalhava 24 horas, assim, tá chegando tal hora, e você tinha que dar o horário que as pessoas estavam chegando e tudo, e teve... a gente nem falou da greve que teve em Portugal, eu acho, na Espanha. Sim, que atrasaram vários voos. Então, assim, o credenciamento tem que estar sempre ligado nisso. E pelo que eu percebi, assim, a gente não participava disso, né? Mas, assim, pelo que a gente viu, era um estresse. Malabarismo. O Rafael Crespo pergunta o seguinte: quem aprendeu ou sabe japonês teve um diferencial para trabalhar em Tóquio? E saber francês pode ser um grande diferencial para Paris? Ou saber só inglês resolve? O idioma sempre é um diferencial. A Júlia... Eu vou falar por mim. O que acontece? Eu fiz intercâmbio no Japão quando eu estava no 3º ano, assim, há muitos anos atrás. Então eu falo japonês. E assim, eu não sou da área do Adriano, que era a área que estava
organizando para fazer esse projeto. Mas eu acredito, né? Ninguém me contou, não. Eu só acho que, como eu já tinha um certo domínio da língua, foi mais fácil para eles falarem assim: opa, vamos chamar a Júlia para ajudar a gente nesse projeto. Porque senão eles poderiam ter chamado outra pessoa que tinha as mesmas qualificações que eu, né? Mas eu acho que a língua pode ser um diferencial, assim. Óbvio que dá para aprender japonês em 3 anos, dá, mas assim, acho que o francês nesses 3 próximos anos, eu acho legal pelo menos ter uma certa base, assim. Então, assim, pode ser um diferencial. Não é que é um diferencial, mas pode vir a ser. O que eu acredito que no meu caso, falar japonês foi um grande diferencial. Diga lá, Adriano. Concordo com a Júlia, porque inclusive tinham reuniões lá em japonês lá que eu sentava na reunião e colocava a Júlia, vem Júlia, senta aí e vê o que eles estão falando da gente aí, cara. Depois você me passa. Fazia cara de paisagem, né, Adriano? Eu ficava assim, e a Júlia anotando tudo e tal. Depois a gente vê o que a gente vai fazer a respeito disso. E a gente trabalhando diretamente com os motoristas, né? Porque os motoristas lá no Japão, ninguém fala inglês. Então, assim, pra gente foi um grande diferencial, porque às vezes eu entrava no ônibus, falava, e tentava resolver, porque a gente tinha 2 pessoas que estavam com a gente que falavam japonês fluente, mas às vezes elas estavam atoladas com outras coisas, e elas falavam assim, não vai você, Júlia, eu saía correndo, e aí com os motoristas era só em japonês, então, assim, falar francês vai garantir que você vá para as Olimpíadas, para as próximas Olimpíadas? Não. Não falar francês vai fazer com que você não vá para as próximas Olimpíadas? Também não. Mas, assim, eu acho que pode ser Contribui. Um plus. Faz o Sport Insider e faz um curso de francês, talvez. Exatamente. Boa dica. Você deu essa deixa que eu vou falar. Faça o curso do Sport Insider, que a gente vai mostrar o link aqui, que é um curso que vai deixar você preparado, ou pelo menos sabendo onde você está pisando quando você entrar nesse mercado do esportivo. A Júlia aqui, o Adriano aqui, falaram 200 milhões de coisas diferentes, que não é só chegar, que comprova que não é só você chegar lá e falar assim, agora eu gosto do esporte, eu vou fazer. Não, você precisa se preparar, você vai ter muita coisa para resolver, mas o mais legal disso é que tudo é que a energia e a satisfação do trabalho feito é um negócio que é daquelas coisas que talvez outros mercados você não consiga ter. Por mais que você goste de outras coisas, tal, o mercado esportivo é um mercado muito atraente, muito divertido, muito legal, muito gostoso de se trabalhar. Agora, a gente falou coisas muito legais e a gente viveu uma Olimpíada completamente diferente, né? Uma Olimpíada com pandemia, no meio de uma pandemia. Existia uma rejeição grande da própria população do Japão com relação aos jogos, e isso tudo, depois que os jogos começaram, as coisas ficaram um pouco melhores e tudo mais. Então, foi um processo bem específico. Você me falou, Adriano, que você fez pelo menos 45 testes de Covid, é isso? Sim, era diário lá, né? Primeiro, 5 para poder chegar lá, né? Para poder ir, né? Foram 11 dias antes, 7 dias antes, 5 dias antes, 3 dias antes, 1 dia antes da viagem, tá? Para garantir que entrou no avião sem Covid. Era RT, né? E é o nasal, aquele bacaninha, né? Sei, aquele interessante. Gostoso. E aí, lá, chegando lá, a gente já fez mais um no aeroporto, né? E a gente fez diariamente, porque a gente tinha contato com os atletas e os atletas não poderiam ser infectados. Então, tinha um plano lá, a cidade mesmo testava as pessoas, e se tivesse algum caso, essa pessoa seria imediatamente isolada, fora do contatos próximos também, né? Não era só a pessoa. Tinha app, tinha 2 aplicativos de celular onde monitoravam se você estava saindo da base, ou seja, o GPS para você não ir a lugar nenhum, e também que você não podia desligar o Bluetooth do celular para você ser traqueado, e também você dá suas condições de saúde diárias ali, também dizer qual é a sua temperatura, se você estava sentindo alguma coisa. Todos os dias tinha um ritual para preencher o negócio e fazer em jejum um teste de PCR, que era com saliva, graças a Deus, porque se fosse a gente brincava que era acordar para cuspir. A gente literalmente todo dia acordava para cuspir. Acordava para cuspir. Muito bom. E vale ressaltar que o time Brasil, né? Isso também não foi amplamente divulgado, foi mais os executivos do time Brasil que falaram no LinkedIn isso e tal. Mas eu não vi na TV falando muito disso, mas o Brasil está de parabéns, porque levou muito a sério os protocolos de segurança, mesmo que o nosso país às vezes não leve a sério, e nem a população às vezes leve a sério, né? Sem julgar estados ou pessoas, enfim, falando de forma ampla,
mas o time Brasil não teve nenhum caso de Covid-19 durante os Jogos Olímpicos. Exatamente. Isso foi uma marca bem interessante. Isso é uma medalha de ouro. Sim, isso aí. Sem dúvida. E isso faz parte, claro, do time Brasil, de vocês que estiveram lá. É isso que eu ia até perguntar sobre isso com a Júlia, né? Do rigor que vocês mesmos vocês impunham e eram impostos, o rigor todo para não dar nenhuma brecha para que vocês pegassem Covid, né? Vocês e os atletas, enfim, todo mundo que estivesse lá. Por exemplo, a gente ficou de máscara o tempo todo. Todo mundo estava vacinado com 2 vacinas, tá? Toda a delegação, quer dizer, 10% não, porque o atleta não quis se vacinar ou não conseguiu pegar o cronograma de vacinação, mas 10% não estava. Mas todo mundo com 2 vacinas e com teste PCR diário, e ninguém tirava a máscara. Não tirava a máscara. A N95 aqui no rosto, trabalhando 14, 15 horas por dia de máscara. Só tirava para as refeições. Entendeu? Para não transmitir as refeições eram todas de acrílico, né? As divisórias também da cafeteria toda de acrílico, alta. Se a pessoa tirava a máscara para almoçar, queria falar com você não escutava. Tinha que ficar gritando. Leitura labial e grito. Manda um WhatsApp depois que não dá para ouvir, vamos comer. Olha, o curso que a gente está falando aqui várias vezes, que é Carreiras no Esporte, do Sport Insider, eu já falei várias coisas aqui, falei que são mais de 10 horas de curso exclusivo sobre o mercado esportivo. Os instrutores do curso são da Sisu Venture Partners, as aulas são 100% online e pode ser acessada de qualquer plataforma, desktop, celular, enfim, como vocês quiserem. E, para quem está assistindo esta live aqui, você tem um desconto de 70% na inscrição, utilizando o cupom INSIDER70. Isso mesmo, 70% de desconto na inscrição do curso, que pode te levar a fazer uma coisa tão legal como fizeram o Adriano e a Júlia, que foi participar ativamente, né? Não é que eu fui lá e tal, participar de verdade dentro do time Brasil, na Olimpíada de Tóquio, que foi uma Olimpíada muito especial para o Brasil, com todos os problemas que ela tinha, com pandemia, que a gente acabou de falar aqui. Enfim, tem esse cupom aí de 70% que você pode fazer o curso do Sport Insider Carreira no Esporte. O Ricardo Coppola, Rico, faz uma pergunta para os dois, que eu acho muito boa. Fala assim: Adriano e Júlia, qual foi o maior desafio desta missão? E dão parabéns e sucesso para vocês. Fala aí, Adriano, qual foi o maior desafio? Shuttle. Nosso maior desafio foi entregar o nosso projeto de logística terrestre, né? Contribuir com o nosso cliente para fazer a operação. E a gente conseguiu. A gente tinha, desde a montagem das bases, desde de 16 de junho, né, até o final, até o dia 9 de agosto, até mais, dia 10 ainda tinha transporte. E a gente conseguiu, né, fazer essa gestão do transporte através de GPS, porque a gente não podia sair, de nenhum veículo teve nenhum incidente com o atleta, ou seja, furar um pneu, um acidente, nenhum atraso, a gente não teve nenhum atraso, então a gente trabalhou muito para não dar... Então, sempre que iria sair um time para treinar, ou para almoçar, ou para ir regressar ao hotel, ou para ir para a vila, o veículo estava lá de 10 a 15 minutos antes. No limite, 5 minutos antes, mas nunca atrasou. Isso para a gente é a nossa medalha de jogo desses jogos. Esse foi o maior desafio. A gente sair 2 pessoas do Brasil, ir para o Japão a 24 mil quilômetros de casa, sem família, por quase 50 dias, e mergulhar na gestão de um projeto de logística, de transporte, onde envolvia vans, micro-ônibus e ônibus, que levava às vezes 30, 40 atletas, para treinamento, para almoçar, para as bases, para a vila, e tinha um serviço que era o de shuttle, que o time Brasil, ele disse, cara, a minha ideia de ter essa base de Chuo na frente da vila, há 2 anos atrás, é porque o atleta vinha caminhando para cá. Ele tem uma pontezinha, ele passa por cima do riozinho e vem caminhando para a base. Só que com a pandemia, o comitê organizador do Japão proibiu isso. Então, o que teve que fazer? Teve que fazer um serviço de shuttle, de micro-ônibus, de 20 em 20 minutos, das 8 da manhã às 10 da noite, para os atletas transladar entre a base para dar entrevista, para fazer fisioterapia, para almoçar e para voltar para a vila, para treinar, para dormir e tal.
Então, esse serviço e foi muito desafiador, porque a gente já sabia antes de chegar lá que seria desafiador, mas a gente só soube a real dificuldade quando chegou, porque o comitê japonês ele não escrevia dizendo você pode parar o veículo em tal lugar. Então, a gente definia um meeting point para o pessoal e às vezes a população local dedurava, falava, ó, isso aqui tem transporte aqui, tem gente brasileira aqui, atleta, não pode. Parecia Monstros S.A. Chamava a polícia. Monstros S.A. quando vem um ser humano, fala assim, ser humano, ligava para a polícia, aparecia a polícia e falava, você não pode parar aqui. Então, até a gente estruturar a operação lá mesmo, trocou o ponto de pegar os passageiros, trocou 3, 4, 5 vezes durante os 3 primeiros dias, até azeitar e falar, cara, aqui ninguém mais está reclamando e tal, tá dando tudo certo, vamos lá. E a Júlia ficava indo no ônibus para garantir esse bate e volta, porque assim, chegou na vila, não tem atleta para embarcar, volta, porque em 20 minutos tem que voltar no outro trecho. É um shuttle diário, né? Só que horário japonês é 5 minutos antes, e horário brasileiro é 5 minutos depois. Então a gente tinha que ficar lá. A gente teve esse problema. Ué, cadê o ônibus? Não era 8 horas? Sim, mas são 8h05, ele já foi. Né? Perfeito. A gente tá no Japão, E aí a correria surreal com isso, assim, sabe? Aí, não, tem uma equipe vindo. Aí a gente fala assim, não, motorista, eu preciso que você fique. Ele, não, mas eu fui instruída a sair às 8. Fala assim, sim, mas a gente vai sair 8h03. Mas eu preciso que o meu supervisor me informe. Na empresa me libere. 8h03. Aí a gente tem que ligar para uma empresa, que ligava para outra empresa, que ligava para uma... então tá, liberado, saiu 8h03. Aí nisso já era 8h05 e os caras estavam chegando ainda. Muito bom. Então eu queria saber de vocês, pra gente caminhar aqui pro fim da nossa conversa, que estava muito legal, foi muito bacana. Mas eu queria saber o seguinte, da Júlia e do Adriano. É claro que as experiências vividas lá, elas muitas vezes são, muitas das coisas que vocês produziram lá tem um pouco de intuitivo. A questão do gelo, preciso de gelo, tá bom, então eu vou entrar aqui nessa cozinha aqui, vou pegar gelo, não sei de onde tiver e tá resolvido. Isso é uma questão intuitiva, que uma pessoa apaixonada e tal faria. Mas existiram muitas coisas durante esse processo todo que vocês fizeram porque vocês estavam preparados para isso. E preparados para isso significa que vocês tiveram uma formação, que vocês não chegaram lá como uns malucos que queriam ir para a Olimpíada. Então eu queria saber se vocês podem me dar um exemplo, cada um, de alguma coisa. Olha, eu só consegui fazer tal coisa porque eu me preparei para isso. Porque eu tinha um currículo ali que me permitiu que fizesse aquilo. Diga lá, Adriano, para a Júlia pensar um pouco. Seguinte, eu acho que foi parte do processo que a gente fez também para ir, né? Como a gente estruturou esse projeto de logística, como eu te falei, 1 ano antes dos Jogos, 1 ano e meio antes, né? E também com o nosso cliente, a gente fez uma reunião semanal durante 3 meses antes dos Jogos para organizar tudo. A gente tinha plano de contingência para se tivesse acidente, a gente tinha plano de contingência se furasse um pneu, a gente tinha plano de contingência se tivesse terremoto, se tivesse furacão, o furacão até passou perto, mas não chegou, desviou para a China, mas a gente estava esperando por ele. Tinha gente que queria um tremorzinho de terra para ver como é que é. Quero sentir um terremoto, as pessoas japonesas falavam, não fala isso, você não tem noção do que você está falando, não fala isso. Mas assim, a gente estava preparado realmente para todos os cenários, para o pior cenário. A gente se preparou nessa questão do shuttle, a gente fez diversos estudos de que poderia dar de errado, e eu acho que esse preparo é que a gente conseguiu mitigar todas as situações, e experiência sim, no meu caso, de Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, lidando com grandes marcas patrocinadoras, sabendo se posicionar, lidando com comitês, com FIFA, com comitê organizador local. Rio 2016, 1 ano e meio de consultoria dentro do Rio 2016, que nos credenciou para ir para Tóquio 2020, fazer esse projeto de logística, que logística não é nada fácil, e eu não sou um diretor de logística, e muito menos a Júlia. Então a gente se preparou para um projeto específico, dominando uma logística de algo que não é a nossa zona de conforto.
E aí, indo para Tóquio, aí eu te digo, nada mais segura a gente, né? A gente vai para Beijing, a gente vai para Paris, a gente vai para qualquer lugar. Muito bem. Diga lá, Júlia. Eu acho que para mim, como eu tinha te falado antes, né? Eu estava fazendo relações internacionais e eu resolvi que eu queria trabalhar com esporte. E eu não queria fazer marketing, eu não queria fazer nada muito específico, então eu fiz administração. E eu acho que esse background de ter resolvido, né, fazer administração e me especializar através de cursos no esporte foi muito bom para mim, porque eu ficava muito com a parte de relatório. É óbvio que esse corre, como você falou, é instinto, né? Surge aqui, a gente faz o corre. Mas, assim, toda essa parte de relatório, toda essa parte de controle, eu tive muito da faculdade que eu fiz, né, tipo, de administração, mas também, quando você disse que é relacionado ao esporte, eu acho que a minha escolha de ter me especializado, de ter me formado em administração e ter me especializado ao longo desse tempo, através de cursos diferentes no esporte, eu acho que foi uma escolha válida. Porque talvez se eu não tivesse me formado em administração, eu não teria tanto conhecimento operacional, assim, que nem eu tenho hoje, e eu pude colocar isso em prática. Eu acho que, complementando o que a Júlia falou, Tirone, é o seguinte também, a gente também soube usar as habilidades, né? A minha habilidade, em toda a minha carreira, sempre foi atendimento ao cliente, relacionamento, e a gente usou isso. E a Júlia tem um background muito bom, assim, de escritório mesmo, assim, de relatórios finais e controle, PowerPoint, controle, gestão, e acho que tem que ter também uma maturidade de não ter ego nessa história, entendeu? A gente é um time, tudo é importante, tudo é importante. Então, na hora que tinha uma crise de relacionamento, eu ia lá conversar, eu ia lá falar, a gente apaziguava, a gente via o que ia acontecer e tal, a gente resolvia. E a Júlia ficava diariamente mandando os relatórios todos para o cliente, o relatório final que a gente ainda está construindo, que a gente vai entregar essa semana, de toda a missão, que é surpreendente o relatório final, porque tem muitas fotos, tem muita história ali, até mesmo para o cliente ter na mão um documento para servir de base para uma próximos Jogos Olímpicos na área de transporte. Ele vai poder usar esse documento como base. Muito sólido esse documento. Então a gente tem que também não ter essa vaidade, sabe? A gente trabalhou muito lado a lado ali, se ajudando e... É a peteca, né? E na peteca. Quando a peteca tá caindo de um lado, meu Deus. Segura aí, hoje eu tô meio ruim, não sei o quê. Segura aí esse lado aí, vai nessa reunião, entendeu? Acho que é por aí, sabe? A gente formou um grande time. Muito bem. Bom, quero dar mais uma vez o recado para vocês que você pode se inscrever no curso de carreiras no esporte, do Sport Insider. Vai entrar aí o link aqui na telinha para você poder se inscrever. E você que está acompanhando essa live agora, você tem 70% de desconto utilizando o cupom, na inscrição, utilizando o cupom Insider70. Dessa conversa incrível que eu tive com vocês, eu adorei falar com você, Júlia, com você, Adriano, saber da experiência de vocês. Eu anotei aqui 3 coisas que para mim ficaram e que eu acho que é muito importante para a gente finalizar. Primeiro, trabalhar com esporte é muito legal. Eu trabalho com esporte, eu sou jornalista há bastante tempo, eu sei o que é, mas eu não tenho essa experiência que vocês tiveram, que é uma outra coisa diferente de fazer parte de um time. Como eu falei, eu sempre estive do outro lado do balcão, que é claro que é muito legal, eu adoro, eu amo o que eu faço, mas trabalhar com esporte tem uma magia e um negócio muito especial, porque mistura competição, entretenimento, nível de excelência. São tantas coisas misturadas que talvez nenhum outro mercado seja possível você ter um negócio tão legal e tão contagiante como é trabalhar com esporte. Essa é uma questão. Então, portanto, não se trabalha nesse mundo se não tiver paixão por esse negócio, que é o que a Adriana tem, o que a Júlia tem, o que eu também tenho, e que provavelmente o pessoal que está aqui tem também. A segunda coisa é trabalhar com esporte, seja da forma que for, e vocês trabalham com esporte na parte de background e para fazer as coisas acontecerem, se trabalha como time. Diferentemente do astro do esporte individual ou do astro do time, trabalhar como time é um negócio muito especial. E não é para qualquer um. Não é todo mundo que tem essa capacidade de trabalhar como time. Claro que são coisas que você pode treinar e você pode conseguir fazer isso. Mas trabalhar como time é um negócio muito, muito especial. E por fim, e acho que é
mais importante sobre o que a gente está falando aqui é que o mercado do esporte não é mais um lugar apenas para apaixonados aventureiros. É um lugar para gente que tem dedicação, que está preparada para trabalhar nesse negócio, e tudo que vocês contaram aqui para gente, para mim, demonstra isso claramente. Não são aventureiros que fizeram o Brasil ter o desempenho que teve lá. Foram caras focados, que trabalharam demais, que são apaixonados por isso, mas que foram treinados também para chegarem lá e poder conseguir fazer tudo o que vocês fizeram. Então, esse é o meu recado final aqui, desse belo bate-papo que a gente teve aqui. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, obrigado ao pessoal do Sport Insider que colocou a gente junto para poder bater esse papo. Obrigado, Júlia, obrigado, Adriano, foi um prazer, eu adorei estar aqui com vocês e acho que todo mundo que está aqui gostou também muito de fazer esse bate-papo aqui. Vocês querem dar suas considerações finais? Sim. Tirone, um grande prazer te conhecer. Adorei. Para mim, eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas aqui. Com certeza. Tem muita coisa para contar, é muito legal. Foi uma experiência incrível. Obrigado aí pela condução da live. A gente acompanha você também aí no podcast, também fantástico que você faz aí. E parabéns pela carreira. E a gente está à disposição aqui para voltar a falar sobre esse assunto. Um grande abraço. Boa noite a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Queria agradecer também ao Tirone, queria agradecer o pessoal da CISU, o pessoal do Sport Insider, o pessoal da Barões, o pessoal que está por trás disso daqui, né? Porque aqui também, igual a gente estava no back lá das Olimpíadas, tem um pessoal que está no back aqui também. Então, agradecer a todo mundo que fez parte disso. Sempre que vocês precisarem, contem com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, também podem entrar em contato com a gente. É um prazer estar aqui. E o esporte é lindo, né? Então, assim, sim, eu entrei no esporte buscando a profissionalização dele, que eu falo assim, eu não quero mais reclamar, eu quero ver isso sendo feito. Então, assim, eu acho que é um prazer estar aqui. Eu espero que tenha mais gente que entre com o intuito de agregar também. Muito bem. Obrigado a todos. Uma última boa notícia para você, Júlio. O Fluminense está ganhando de 1-0, tá? Eu vi, igual o Fred, né? É isso aí. Então, a gente vai ter que fechar agora, pessoal, porque a gente precisa terminar de ver o jogo. É isso aí. Obrigado, Adriana. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal da Barões. Obrigado, pessoal do Sport Insider. Valeu. Até obrigado mais. Aos amigos que acompanharam aí. Sim. Valeu, galera. Tchau. Tchau, valeu. pessoal.